Você sabia que existe um grupo de pessoas que defendem e ensinam que Cristo já voltou? Pois é, este grupo é conhecido como os preteristas. Eles afirmam, defendem que todo ou a maior parte do livro do Apocalipse já se cumpriu no primeiro século da era cristã, no primeiro século depois de Cristo. E esse pensamento já existia no tempo dos apóstolos. Logo nos primeiros séculos, o apóstolo Paulo teve que lidar, né, e combater também esse pensamento. Essa foi uma das razões pela qual ele escreveu a segunda carta de Tessalonicenses. Logo após ele ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, falsos mestres ali, forjando o nome de Paulo, escreveram uma carta usando o nome de Paulo, dizendo: olha, Paulo mudou a sua doutrina, o dia do Senhor já está aí, o dia do Senhor já está próximo. Isso fez com que os irmãos daquela igreja parassem até de trabalhar. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever depois que aquele que não trabalha, que também não coma. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai explicar, defender a sua tese. Ele vai dizer: ó, lembra quando eu estava com vocês? Ele dizendo que não mudou a sua doutrina, pelo contrário, ele estava reafirmando a sua doutrina, aquilo que ele recebeu do próprio Deus. E no capítulo 2 ele vai dar ali uma cronologia, dos eventos que vão acontecer em sequência. Nós que somos assembleanos, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos pré-milenistas e somos dispensacionalistas. E também somos futuristas, ou seja, nós entendemos, cremos também, segundo a nossa declaração de fé, que o arrebatamento ele precede, ele antecede o anticristo, e o anticristo ele antecede a volta de Jesus em glória. A volta de Jesus, que se dá em duas fases. Primeiro, o arrebatamento, onde Jesus arrebata a sua igreja. Então, primeiro ele vem para os seus, e depois do período tribulacional aqui na terra, ele vem com os seus. Aí a volta de Cristo será visível. Aí a Bíblia fala que todo olho verá, o Cristo voltando em poder e glória, para trazer julgamento às nações, para livrar Israel do anticristo, para derrotar o anticristo, o falso profeta, na batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Jesus ele dá ali a divisão dos eventos que estão para acontecer em toda aquela profecia. Ele vai dizer: ó, escreve as coisas as coisas que são, as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois dessas vão acontecer. Escreve o que tem visto, o Cristo glorificado, as coisas que são, ou seja, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, e depois as coisas que devem acontecer, as coisas que vão acontecer, o período tribulacional. Então, no capítulo 4, versículo 1, o texto vai começar dizendo: e depois destas coisas, depois das coisas que João já tinha visto, A palavra grega ali, depois dessas coisas, é metatauta, Dá a entender, essa palavra no original, que ela tem um significado de divisão. E então, após o capítulo, no capítulo 4 até o capítulo 19, Jesus ali, em todo o Apocalipse, a palavra igreja, do capítulo 4 ao 19, ela não aparece mais a palavra igreja. Então nós cremos, nós não esperamos a manifestação do anticristo. Nós aguardamos o arrebatamento. E nós vemos os sinais da manifestação do anticristo acontecendo. Jesus falou isso, no sermão profético em Mateus 24, sobre falsos mestres, falsos cristos,
rumores de guerras, terremotos. E ele vai dizer no versículo 8, ó, isto é o princípio de dores, usando ali uma metáfora, comparando com o trabalho de parto da mulher. Então, claro que isso vem acontecendo, né? Guerras, isso sempre, terremotos, doenças, falsos cristos, falsos profetas, isso vem acontecendo desde o primeiro século até os dias de hoje. Isso vem acontecendo, mas Cristo falou, ó, isso é o princípio de dores. Então, cada dia mais isso vai acontecendo numa escala maior, numa proporção maior. E ainda ele fala, porque haverá uma tribulação na terra a qual nunca houve antes em toda a história, nunca houve esse período tribulacional que acontecerá, né, logo após a igreja ter sido arrebatada. Mas, mesmo diante de versículos bíblicos que nós citamos aqui, existe um grupo, né, chamados preteristas, que defendem esse posicionamento. Só que fica muito difícil, né, de ser entendido. Você querer tentar colocar todo o Apocalipse no primeiro século, já que muitos eventos nem sequer não existe registro que tais eventos aconteceram, como os juízos ali das 7 trombetas, das taças da ira de Deus, a marca da besta, né? a manifestação ali do anticristo dominando mesmo o mundo, um confederado de povos, nações, dando poder a ele, se entregando a ele. A igreja ainda está aqui, mas fica esse alerta para nós, que os sinais estão acontecendo, né? Nós também entendemos que não há sinal para o arrebatamento, já que ele é uma iminência, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. Mas os sinais para a manifestação, né, do anticristo e da grande tribulação, estes vêm acontecendo. Então, se isso está próximo, sinal que o arrebatamento ainda está mais próximo ainda. Então nós devemos ser servos, vigilantes, estarmos em oração, aguardando o arrebatamento, a nossa reunião com Cristo nos ares. Que Deus abençoe você, fique com essa palavra e até a próxima.